Fala galera, beleza? Ontem eu estava assistindo um filme que chama A Onda, é um filme alemão que tem no Netflix e me relembrou uma pergunta que eu sempre me fiz e que eu acho que muitas pessoas se fazem. Como que durante a Segunda Guerra Mundial os alemães deixaram tudo que ia acontecer? E essa pergunta leva à pergunta da ditadura, que é tudo que levanta o filme. O filme é sobre uma aula sobre a autocracia, tipo, a ditadura, onde os alunos não acreditam que uma ditadura na Alemanha seja possível de novo. E então o professor faz toda uma experiência para ver se ele consegue quase transformar a sala de aula dele em uma ditadura. E é um filme muito bom, eu recomendo todos vocês assistirem. Então eu me fiz a pergunta, mas como que você instala uma ditadura? E na verdade é bem simples. Quando você tem um povo furioso, você consegue até que facilmente, com pequenas técnicas, pequenas coisas, levar ele a uma ditadura. E uma das primeiras coisas a fazer é como que você usa a linguagem. É o primeiro jeito de criar uma ditadura. Para isso, um bom exemplo é 1984. Se vocês não leram esse livro, lê, é muito bom, realmente vale a pena ler. E assim, mudando a linguagem, você consegue fazer passar mensagem importante, você consegue criar inimigos e você consegue criar muitas coisas. Eu vou pegar um exemplo de 2 ataques terroristas que aconteceram nos últimos meses. O primeiro foi um ataque terrorista na França, que um descendente de árabe pegou um caminhão e atropelou mais de 80 pessoas numa praça em Nice. E atropelou uma centena, matou 80 e pouco. E a segunda foi um piloto de avião, de novo na Alemanha, de novo na Europa, que derrubou de propósito seu avião, matando 150 pessoas. Você provavelmente não vai lembrar desse segundo caso, porque a mídia tratou ele completamente diferente do primeiro. A mídia tratou esse segundo caso de um jeito diferente, mas por quê? Simplesmente porque no primeiro caso é um descendente árabe, então é um ataque terrorista. E o segundo caso, não, era um alemão. Então um alemão sem descendência nenhuma, que estava depressivo, então o que fizeram? Falar da depressão, de quanto isso pode levar a coisas erradas e tudo, mas em nenhum momento falar de atentado terrorista. Ele matou 2 vezes mais pessoas, mas não importa, ele é alemão, ele é branco, ele é um bom trabalhador, não tem descendência e tal. Então ninguém vai chamar ele de terrorista. Por que essa diferença? Simplesmente porque o outro talvez criou Allahu Akbar, tipo, não tem importância isso. O fato é um fato, e a gente trata eles mediaticamente de jeito diferente. Muitas pessoas atualmente na nossa sociedade estão perdidas. Muitas pessoas não sabem o que fazer da vida, estão deprimidas, separaram da namorada, fica perdido. E eu amo a internet, mas realmente na internet você pode encontrar muitos caminhos para se perder quando você está numa fase ruim. E é o que acontece com essas pessoas. E é ainda mais fácil isso acontecer com uma pessoa quando ela é descendente árabe e vê tudo que acontece naqueles países e que a gente não se importa e principalmente que a Europa cria. Então, claro, quando você está perdido, que você vê o que acontece na Palestina, na Síria, na Líbia, no Iraque, e você fala, nossa, todas essas merdas, esses países aqui que fizeram e destruíram meus antepassados, destruíram o país das minhas origens e tudo. E essas pessoas que estão numa fase ruim acabam se suicidando. A base de tudo, eu acho, é que essas pessoas querem se matar. E depois procuram um jeito de se matar. A gente não considerou ataque terrorista essas pessoas que entraram em universidade e atiraram em todo mundo. Se fosse hoje um descendente de árabe que fizesse isso, seria um ataque terrorista. Por quê? Porque lá no meio, na loucura desses caras que estão se matando, ele criaria Allahu Akbar. Então o que queria fazer? O Estado Islâmico queria falar, ele é nosso, ele é nosso, ele é nosso, e seria um ataque terrorista. A gente trata diferentemente na mídia um crime cometido por árabe e um crime cometido por uma pessoa que não é árabe.
Como, por exemplo, é diferentemente uma pessoa branca e uma pessoa negra no Brasil e nos Estados Unidos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa. Porque as palavras têm poder. Terrorismo, hoje, é árabe. Não importa, você pode você mesmo pegar uma bomba e se fazer explodir em qualquer lugar. Se você não é árabe, não vai ser terrorismo, vai ser um louco. O caso do Anders Breivik, aquele sueco que tinha matado também mais de 80 pessoas lá na Suécia, um bom loirinho, tudo, da raça puras deles e tal. E que toda a sociedade falou, esse homem é louco. Eles queriam obrigar ele a ir no hospital psiquiátrico. Ele não quis, ele falou, eu não sou louco, eu não gosto de árabe, eu não gosto de todos esses povos, eu quero matar eles. E ele foi pra cadeia e tudo, mas eles estavam mandando ele para o hospital psiquiátrico. Porque se ele for branco, ele é um louco. Se ele for árabe, ele é um terrorista. Se ele, que nem no Brasil, se ele for negro, ele é um bandido. Entendeu? Então é muito fácil isso. E isso é ainda mais fácil quando um povo está desesperado, quando um povo está perdido, quando um povo está numa situação ruim. Então quero levar isso ao Brasil. Porque todos esses líderes, Hitler, Stalin, mas todos mal, mas todos na história, que foram muito, Napoleão, muitos que a gente também idolatra, Alexandre o Grande e tudo, foram a mesma coisa. Eles são pessoas muito inteligentes e eles são pessoas muito carismáticas. E essas pessoas podem, em geral, gerar duas coisas. Ódio de uma parte da população e uma admiração fervente de uma outra. E todos se fazem passar pela oposição, por o antissistema, aquele que vai destruir tudo. E atualmente no Brasil tem pessoas que estão usando essas técnicas. Não sei se você já leu O Príncipe de Maquiavel, que é um livro muito interessante a ler. Eu adorei, é curtinho e te ensina tudo que precisa sobre política e sobre como eles usam as técnicas para dominar o povo. Então, assim, hoje em dia no Brasil tem gente usando essas técnicas. Eu vou pegar o exemplo do Bolsonaro, que usa perfeitamente todas essas técnicas. Usar a raiva do povo para se passar de um antissistema e tentar ganhar muito apoio com isso. Usar também um inimigo. Eu não sei tudo que o Bolsonaro fala, porque inimigos ele tem 300, mas ele aponta pessoas que, segundo ele, não faz o sistema funcionar. Então, eu recomendo a vocês assistir esse filme, A Onda, porque ele mostra que todo mundo, até quem não quer, pode ser manipulado por essas pessoas. Que é muito fácil entrar e virar um ativista dessas causas, porque a gente acredita no melhor. O único problema é que a gente acaba fazendo o pior, sempre. Então, eu sei que o Brasil está passando um momento difícil, mas o antissistema, que eu apoio em muitos casos, pode ser muito pior que o sistema. E a ditadura não é impossível de voltar. Não é. Os países latino-americanos têm muita tendência a ter ditadura, teve tantas na história aqui, muitas impostas por outros governos e tudo, mas quando você for votar, eu não vou te falar para quem votar, só pensa, olha, para que direção você gostaria de ver o Brasil ir? Olha outros países e os caminhos que eles seguiram. Eu acho que o exemplo do Breivik é um exemplo muito bom. Me desculpe, eu não tenho mais certeza agora no vídeo se é na Suécia ou na Noruega que aconteceu. Mas tanto faz. Quando isso aconteceu, é na Suécia mesmo. Quando isso aconteceu, foi terrível lá. E muitas pessoas ficaram se perguntando, mas o que a gente deve fazer? A gente deve
colocar a pena de morte para esse tipo de pessoa, a gente tem que mudar leis para evitar que isso aconteça. E o povo decidiu que não. Decidiu que se você acaba mudando contra essas pessoas, você acaba dando a elas o poder. Elas fizeram mudar as coisas de um lado que a gente não queria. Então, pensa bem, momentos ruins acontecem. E, em geral, eles levam a muito pior. E isso tudo acontece por política. Então, a gente está num momento ruim, vamos tentar não deixar ele ser pior. Última coisa que eu quero falar sobre isso é o exemplo da França. A França é um país que está caindo. É um país que, para mim, pode ser a nova Alemanha de 1945. Enfim, 39, 45. É um país perdido. A economia lá está horrível. As pessoas estão com medo. As pessoas estão perdidas. As pessoas não têm mais o que acreditar. E isso pode levar a coisas terríveis na Europa. Eu realmente acredito que lá pode dar merda. Muito mais do que na Alemanha e do que em outros países. É um pouco a mesma coisa que a Grécia, que são países onde coisas muito ruins podem acontecer na Europa atualmente. E o medo, os atentados terroristas e tudo, deu muito poder a políticos. Por enquanto eles têm o François Hollande, que é um bunda mole, e que não tem o carisma inteligente para se aproveitar realmente e pegar um poder maior. Mas tem políticos lá que são capazes disso, Manuel Valls, Marine Le Pen. Essas pessoas têm capacidade e carisma suficiente para manipular o povo e ir para um caminho triste. Não vamos deixar isso acontecer no Brasil, não vamos deixar políticos com tendência ditatorial entrar no poder. E vamos tentar continuar a acreditar na democracia, mesmo se é difícil. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu não cortei, eu queria fazer um vídeo realmente sem cortar. Espero que vocês vão curtir. É assunto que eu queria falar há muito tempo. E eu queria falar mais sobre isso. Mas já tá ficando quase 3 minutos, então vamos lá. Se você curtiu, dá um like, compartilha, comenta, me fala seu ponto de vista. Como sempre, muito obrigado por todos os comentários que vocês fazem. Eu amo as respostas de vocês. Abraço, beijo.